Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre a vacinação. Então, bora pro vídeo! Bom, pessoal, então antes de iniciar o vídeo, provavelmente aqueles recadinhos básicos, é possível se inscrever no canal e deixar o like, senão ajuda bastante a seguir crescendo aqui dentro do YouTube. As vacinas, então, são uma forma muito eficaz de prevenir doenças e proteger a saúde tanto individual quanto coletiva, como a gente viu no vídeo anterior. Mas apesar disso, ainda existem muitas informações equivocadas que acabam gerando dúvida. Temos a questão das fake news, como a gente viu também no vídeo anterior, e hoje a gente vai esclarecer alguns mitos que está até influenciando na sua questão de vacinação ou não, né? O primeiro deles é, então, que as vacinas causam a doença que elas deveriam prevenir, mas na verdade, então, as vacinas são para proteger e não para causar doença, né? Ela contém, então, versões enfraquecidas, inativas ou fragmentos do agente infeccioso, né? Seja ele vírus ou bactéria, que não tem capacidade de provocar a doença no nosso corpo, né? O objetivo é apenas estimular o sistema imunológico para que ele ataque esse vírus que foi colocado ali no corpo de uma forma inativa, crie uma memória em relação a ele e crie os anticorpos para estar nos defendendo. Algumas vacinas, então, mas eu preciso ser mais Mike, eu fui me vacinar agora contra a Covid, contra a gripe, e eu tive uma reação em relação à vacina, eu fiquei gripado, eu tive muita dor no corpo, até febre eu tive. Sim, pessoal, apesar das vacinas passarem por todo tipo de teste, tudo, elas ainda podem ter algum tipo de efeito, né? O remédio também tem efeitos colaterais, né? Várias coisas que a gente pode estar utilizando pode causar efeitos colaterais. E a vacina também tem essa questão, mas são reações muito leves. Em relação ao benefício que ela vai estar trazendo, ela pode causar uma questão de febre baixa, pode causar um pouquinho de dor na aplicação do local, pode, muitas vezes é por causa que pegou uma região que era um pouquinho mais sensível, a pessoa endureceu o braço. Quem nunca viu aquela pessoa que dá um trancão no braço, assim, quando vai fazer vacina, aquilo ali também ajuda a estar doendo, né? Pode ser uma das questões. Então, ela pode ter algum tipo de reação, mas ela é muito mais leve em relação aos problemas de saúde que a pessoa poderia ter se infectada pelo vírus ou pela bactéria. Que as vacinas, o segundo mito, né, seria que as vacinas contêm ingredientes perigosos, né? Então, na verdade, os componentes da vacina são rigorosamente testados para garantir a sua segurança. Então, não é injetado nada no seu corpo que já não tenha sido testado e comprovado que ele seja mais benéfico ao corpo, né? Aí vai ter alguns ingredientes como uma questão de conservantes, estabilizantes e adjuvantes, né, que eles ajudam a manter a eficácia das vacinas e são usados em quantidades seguras, né? Então a gente não pode dizer que não vou tomar vacina porque tem conservante. Não uso vacina por causa do conservante, mas aí o biscoito que a gente compra, a bolacha que a gente compra, o pão que dura mais de 10 dias dentro de um saquinho, também tem conservante. Então a gente não poderia estar utilizando também, né? Mas elas são muito importantes. Teve até um exemplo que eu estava observando ali, eu não vou dizer o nome da vacina para não causar problema, né? Mas ela tinha um conservante que era um dos elementos era o mercúrio, né? Que é aquele mesmo que tem nos termômetros mais antigos. Foi comprovado que ele não causava nenhum tipo de problema à saúde humana, mas por ter entrado num debate muito grande sobre a questão dele e para ajudar a tranquilizar a população, ele foi retirado, então, dessas questões de utilização das vacinas, né, e se buscou, então, novos elementos para estar colocando na estabilização da vacina e conservação da vacina. Então, pode tanto perceber que, mesmo eles tendo feito a pesquisa, que o elemento químico era favorável e ajudava na vacinação e não prejudicava os humanos, eles retiraram para evitar essa própria questão de as pessoas acharem que eles estavam querendo causar algum tipo de malefício. Então, pode ver como é pesquisado e pensado essa questão da vacina. Terceiro mito, crianças recebem vacinas demais de uma vez, né? Aí o pessoal pode ficar muito preocupado quando vai levar a criança pequena até 1 ano de idade ou um pouquinho mais, que às vezes eles fazem alguma quantidade maior de vacinas, né? Mas o sistema imunológico humano ele é altamente capaz de lidar com múltiplos estímulos, né? Então a quantidade de vacinas no calendário infantil foi cuidadosamente planejada para proteger a criança contra diversas doenças no momento mais adequado. Então, por exemplo, vou fazer vacina de 4 meses, né? Aí são 3 ou 4 vacinas diferentes. É uma gotinha e 3 injeção, ou uma gotinha e 4 injeção. Aí vão fazer injeção no braço da criança, na perna, em vários locais. Mas é justamente pensado para isso, porque daquela fase em diante ela teria mais risco em relação às doenças. Então, a gente faz a vacinação, mesmo que seja uma quantidade que muitas vezes os pais acham muito alta, mas é que é extremamente necessário para estar
desenvolvendo e ajudando aquela criança. Se todas as vacinas fossem aplicadas separadamente, né, elas estariam muito mais expostas, né, isso poderia causar muito mais complicações de doenças que poderiam ser prevenidas. Por exemplo, imagina, a criança tem, eu não lembro ao certo agora, mas vamos supor que do nascimento até um ano ela faça mais de 13, mais de 12 vacinas. Não sei quantas são ao certo agora que eu não lembro, mas aí ela faria uma a cada mês. Só que se ela consegue fazer mais no começo e depois vai diminuindo a quantidade, ela vai estar protegida muito mais rápido do que se fosse fazendo ela aos pouquinhos. Então é por isso que muitas vezes quando as pessoas levam as crianças, tem mais de uma, mais de duas, tem 3, 4 vacinas que pode ser feito. É justamente para isso. Quem já tem, um quarto mito, né? Quem já teve doença não precisa se vacinar. Mesmo que a pessoa já tenha contraído algum tipo de doença, né? Ou teve alguma questão de vacinação mais específica, em alguns casos a imunização adquirida pela infecção natural ela vai começar a diminuir ao longo do tempo. Né? O corpo criou os anticorpos, criou uma memória, só que ele vai começar a esquecer. E aí, para ajudar nisso, a gente faz a questão da vacinação. E o tétano é o melhor exemplo. O nosso corpo foi vacinado por uma questão de tétano muitos anos atrás, quando a gente era criança, e depois de 10 em 10 anos a gente vai reforçando o nosso corpo sobre o tétano. Está completando quase 10 anos, já passou de 10 anos. O corpo cresceu, como é que combatia o tétano? Aí vem a vacina e diz, corpo, eu sou o tétano, lembra como é que me combate? Aí relembra o sistema imunológico. Um quinto mito é que as vacinas podem causar casos de autismo, né? A gente tem visto aumentar a quantidade de crianças com síndrome do espectro autista agora nos últimos tempos, e muitos têm associado isso à questão da vacinação. Mas isso é um dos mitos mais difundidos que acaba prejudicando a questão da vacinação, e ele não é de agora. Tem muita gente que teve estudos que não são corretos, já apresentados em 1998, então a gente já vem combatendo fake news há muito mais tempo do que a gente imagina, né? Que disseminou junto à comunidade e à comunidade científica que a vacinação estava causando a questão do autismo, né? Agora, transtorno do aspecto autista. Então, mas na verdade isso não é verdade, pessoal. Diversos estudos recentes e antigos também da mesma época já comprovaram que não há relação entre uma questão de vacinação e o autismo. Isso, infelizmente, é uma questão que vem na genética da criança já. Então a gente tem que ter esse cuidado que temos que vacinar as crianças e ela não vai causar essa questão de autismo. O sexto mito é que as pessoas não precisariam se vacinar porque elas são saudáveis, né? E a gente aqui adoraria que toda a população brasileira fosse extremamente saudável, não tivesse nenhum tipo de problema de saúde, nem nada, mas isso não garante que a pessoa vai estar protegida. Por mais que ela tenha ali uma questão de estar saudável, não ter nenhum problema de saúde, não ter nenhuma doença crônica, ela pode ainda, quando se expor a um desses tipos de vírus e bactérias, ter algum tipo de questão de saúde. Então é muito importante estar se vacinando. E além daquela própria questão individual, né, que a gente viu no vídeo anterior, vai ter uma questão coletiva. Por exemplo, eu posso estar saudável, mas aqui em casa tem os meus pais que são idosos, eu tenho uma parente que é imunossuprimida, né, aquelas doenças autoimunes, e também tem uma questão do recém-nascido. Eu posso estar saudável, mas e se eu pego uma gripe ou alguma coisa, posso ser que eu não tenha sintomas muito fortes, mas eu acabo passando para o meu pai, para minha mãe, para essa criança, e elas têm casos mais graves da doença. Então, a gente também precisa estar se protegendo, mesmo tendo essa sensação de ser saudável ou estar saudável realmente. O sétimo mito é que doenças erradicadas pela vacinação não são mais uma ameaça. E aí a gente tem um problema muito grande. Um exemplo do próprio sarampo, né, que ele foi praticamente eliminado em diversos países, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina, como na Europa, na Ásia e aí na África também. Só que pequenas comunidades ainda ficaram sem a vacinação completa, e aí, como a gente não tinha mais a questão propriamente do sarampo, foi se diminuindo a quantidade de vacinação das crianças, as próprias pessoas, quando tem campanhas mais significativas, também não estavam indo, e aí depois de um tempo, o mundo começou essa questão de estar mais interligado, a gente tem viagem de avião, viagem de cruzeiros, né, que aportam em outros países, em outras regiões, e aí isso começou a voltar à tona. Então, por exemplo, o Brasil estava livre do sarampo. Aí teve uma questão fronteiriça, onde um dos países dos nossos vizinhos teve alguns problemas e pessoas começaram a migrar para cá. E aí tem uma questão de volta do sarampo, porque a nossa cobertura estava muito reduzida. A Covid propriamente veio para o Brasil, aparentemente, através da questão dos aeroportos, né? Veio através de viagens que as pessoas faziam. Então a gente tem que estar atento a essas questões, de que
Muitas doenças, elas sim, realmente podem ter sido controladas ou praticamente eliminadas aqui onde a gente vive, mas elas podem estar existindo em outras regiões, então a gente tem que manter essa taxa de vacinação bem alta em vez de diminuir ela. É o que a gente observa na vacinação infantil, que muitos pais não levam as crianças. Ou depois, quando leva, aí fica apavorado que a criança tem que fazer 6, 7 vacinas, mas a gente não chega a fazer todas, né? A gente acaba não fazendo todas por uma questão de também não forçar muito a própria criança, então a gente faz uma parte e depois refaz a outra, mas quanto mais corretinho for o calendário de vacinação, né, das pessoas e das crianças, melhor vai ser para todos. O oitavo mito é que vacina só pode ser aplicada para crianças, então adultos não teriam necessidade de vacinação, mas na verdade isso não ocorre, né, porque como a gente viu no vídeo anterior, tem imunização e vacinação para todas as faixas etárias, tem para criança, tem para adolescente, tem para adulto, tem para idoso, então todos fazem questão de vacinação. O nono mito seria então questão de reações adversas, né, que elas são muito perigosas, até mais que a própria doença, e na verdade isso não é comprovado, né, porque muitas vezes as pessoas que até acabam tendo algum tipo de efeito colateral ou reação adversa, a questão desse processo é menor do que o agravo da doença. Durante a época da Covid, tem pessoas que tiveram dor no corpo, febre, dor no local da aplicação, mas se comparado ao sintoma mais grave da própria Covid, que era a questão de precisar ser entubado ou internado, é muito menor, né? Então, a gente tem algumas questões de reações, sim, claro que pode ter, mas são muito leves e acabam que não prejudicam tanto a saúde das pessoas quanto a própria doença que ela vai estar combatendo. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele passou aqui então sobre alguns mitos que são muito famosos na questão da vacinação, que a gente estava observando aqui em algumas conversas que a gente tem. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.